Ao longo de todo o período paleolítico, o homem desenvolveu uma série de habilidades físicas e técnicas que lhe permitiram aprimorar a sua vida na Terra. Contudo, o aspecto rústico destes instrumentos lhe permitia realizar um campo bastante limitado de intervenções na natureza. Em geral, o indivíduo desse período histórico assegurava sua sobrevivência coletando alimentos oferecidos pela natureza ou realizando outras atividades como pesca e a caça. No momento em que alguma alteração climática ou esgotamento de recursos inviabilizasse a sua existência, nossos ancestrais paleolíticos se deslocavam no território em busca de um lugar que oferecesse melhores condições. Dessa forma, podemos avaliar que a vida nômade foi uma das mais importantes características que marcaram a vida humana até aquele momento. Contudo, estando em constante mudança, esse homem transformou o seu modo de vida com a chegada do período Neolítico. O fim da última era glacial transformou as condições climáticas em seus mais variados aspectos. A diminuição das temperaturas provocou a formação de um clima temperado em grande parte do continente europeu. O norte da África se transformou em uma região extremamente árida e a região do Saara sofreu um grande processo de desertificação de suas terras. Em meio a essas mudanças, homens e animais foram obrigados a se espalhar por regiões diversas em busca de água e vegetação. Quando alcançamos a entrada do Neolítico há cerca de 10.000 anos, os grupos humanos existentes já acumulavam um variado leque de saberes aprendidos graças às suas habilidades de raciocínio. Ao longo do tempo, já sabiam distinguir quais tipos de fonte de alimento eram próprias para o seu consumo. O Neolítico, ou Idade da Pedra Polida, foi, portanto, um período que sucedeu o fim da Era Glacial e ocorreu entre 10.000 a 4.000 anos antes de Cristo. Nesse tempo, o homem vivia da pecuária e da agricultura e se vestia com fibras feitas com cascas de salgueiro, árvore muito resistente e flexível, além de peles. Criativo, fazia pentes, adornos e facas com os galhos dos cervos. Para as costuras se utilizavam dos nervos e tendões das renas, crinas de cavalos, ossos, marfim e chifres dos animais em geral, a fim de fazer linhas, pinças e agulhas. Segundo o relato de historiadores, o homem do período Neolítico, como ainda não havia nenhuma técnica para tratamento de couro, mastigava as peles dos animais até que ficassem maleáveis, tornando mais fácil o processo das confecções e mais agradável o ato de vestir. Quando a produção de alimentos começou a ser feita pelo homem, a preocupação com a mobilidade em busca de comida já não era tão grande. Bastava encontrar um local com pouco risco de perigo, com a terra fértil e boa irrigação para as sementes encontradas derem seus frutos. Com essa comodidade, o sedentarismo começou a tomar conta do homem neolítico, que acabou então criando uma organização social, política e econômica que revolucionou a época. Foi assim que surgiram as primeiras aldeias com casas de madeira, pedra e barro, cobertas por folhas secas, dando origem às primeiras vilas agrícolas, ainda que as terras fossem divididas pela comunidade. É importante ressaltar que mesmo com a agricultura e o sedentarismo, as outras táticas de sobrevivência não pararam de existir, tais como a caça e a pesca. Ainda com todo o desenvolvimento de alguns povoados, haviam muitos povos que permaneceram nômades e saqueavam as aldeias para sobreviver. Com o sedentarismo e o início da agricultura, uma sociedade precisou ser estruturada e organizada com tarefas específicas para cada membro do grupo. Cada um tinha direitos e deveres. Para obter boas condições de vida, o homem neolítico procurava moradia próximo aos rios, na intenção de utilizar a terra fértil para a agricultura, outro importante avanço do período. Se antes o homem paleolítico coletava alimentos praticando o ato de caça e da pesca para sobreviver, o homem neolítico passou a produzir o que comer com mais assiduidade, plantando frutos, legumes e vegetais.
Com isso, não havia mais a necessidade de vagarem constantemente à procura de alimentos, criando o fenômeno de sedentarismo, ou seja, a permanência em lugar fixado em detrimento do nomadismo. Apesar de indícios científicos apontarem para a era paleolítica o surgimento do comércio, foi na era neolítica que se teve melhor aplicação. O homem neolítico cria o dinheiro, que era representado inicialmente por sementes de cores diferentes, para facilitar a troca de mercadorias, muitas vezes cerâmica, armamentos com pedras talhadas, objetos de pederneira e minério. Também data da era neolítica a criação do primeiro barco. Outro importante avanço é a domesticação dos animais, o que possibilitou maior proximidade deles com o homem, como acontece com o cão, e trouxe mais variação alimentícia, como a criação de gados, cabras e porcos. Com a criação das aldeias e com uma nova economia surgiu a chamada divisão do trabalho e a diferenciação social. Estes dois novos tipos de sobrevivência baseavam-se no sexo e na idade. Os mais velhos exerciam a autoridade sobre os mais novos, enquanto que os homens se dedicavam aos rebanhos e à caça, as mulheres praticavam a agricultura e encarregavam-se das tarefas domésticas. Com a criação dos aldeamentos, a população cresceu. À medida que isso aconteceu, as tarefas e a divisão do trabalho foram se tornando mais complexas. Enquanto que uns produziam e cuidavam do gado e da terra, outros dedicavam-se à criação de vestuário e à defesa do território. Assim, os guerreiros, curandeiros e sacerdotes passaram a ter mais autoridade sobre os outros, destacando assim a diferenciação social. Essas mudanças de comportamento foram consideradas tão importantes que o arqueólogo Gordon Schild designou este momento de Revolução Neolítica ou Revolução Agrária, fator decisivo para a sobrevivência dos povos nesse período. A Revolução Neolítica durou por volta de 10.000 anos e seus principais pontos são: a crosta terrestre aquece, aumentando o nível dos mares e resultando em alterações climáticas. Formam-se grandes rios e desertos, além de florestas temperadas e tropicais. Animais de grande porte desaparecem e dão origem à fauna que conhecemos hoje. A vida vegetal modifica-se, favorecendo a sobrevivência humana. Dão-se grandes conquistas técnicas do homem que, aliás às transformações do ambiente, permitem ao ser humano controlar gradativamente a natureza. O homem aprende aos poucos a reproduzir plantas, domesticar animais e estocar alimentos. A agricultura e a domesticação de animais favorecem um sensível aumento populacional em algumas regiões. Ampliam-se as conquistas técnicas, como a produção de cerâmica. Os povos aprendem aos poucos como se organizar e trabalhar em sistemas cooperativos. Os estudiosos acreditam que, como o homem da Idade da Pedra não conhecia a escrita, ele gravava desenhos nas paredes das cavernas que utilizava como meio de comunicação. O surgimento da escrita e a criação do Estado nas primeiras civilizações da antiguidade marcou o fim da Era Neolítica. A Era Neolítica é considerada o último período pré-histórico. Antes de seu fim, ocorreu a Idade dos Metais, que será abordado no próximo episódio. O que você achou do vídeo? Deixe nos comentários sua opinião e não esqueça de curtir e favoritar o vídeo. E se for novo aqui, inscreva-se e ajude este projeto a crescer. Muito obrigado. So go ahead, pretend the rest of your life hide behind all of that makeup with those heels too tight. When you realize what you